galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Papo de Tubarão. Esse que é o nosso podcast que já está na sua segunda temporada. E como você já sabe, você que está nos acompanhando nessa segunda temporada, na primeira temporada nós trouxemos caras para falar um pouco mais de mercado, questões mais técnicas. E nessa segunda temporada, nós optamos por trazer pessoas inspiradoras, pessoas que fazem diferente, pessoas que estão fazendo mais, como a nossa própria cultura de Tubarão sempre cobra de vocês. A grande ideia é trazer cada uma dessas histórias para que vocês se inspirem, para que vocês entendam que tem um centro ali, tem um núcleo, tem alguma coisa das pessoas que deram certo, que fazem coisas parecidas, que se você colocar isso lá para o seu lado, para a sua área, também vai conseguir dar certo. Essa é a grande ideia dessa segunda temporada. E o convidado que está aqui hoje, ele vem contar uma história que um dia, nós dois tomando uma cerveja, vendo um jogo de futebol, lá no sofá da minha casa, ele contou. Então eu queria que ele contasse aqui para vocês. Mas antes de apresentar quem é o nosso convidado, eu queria apresentar os caras que estão comigo nessa mesa aqui hoje. Tudo bem, Bernardo? Como você tá? Tudo bem. Salve, salve, minha rapaziada. Prazer estar aqui de novo. E agora para escutar essa história de vida do Jonathan, que é sinceramente foda. Eu acho que o pessoal vai curtir muito. E é isso. E o legal é que a gente vai falar de um tema que a mesa ama. E hoje eu não vou esquecer dele, porque ele também ama. Nós vamos falar de carros, nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de história de superação. E ele está entre nós. Tudo bem, estagiário? Fala, minha rapaziada. Salve, muito bem, tô muito bem, Lucas, muito bem. Tava empolgado, cara, pra receber esse cara aqui, meu. Confesso que admiro ele aí e tenho certeza que vai ser muito inspirador esse episódio e tô com a expectativa alta, vambora. Bacana. Agora vamos com ele, que traiu o Jonathan porque comprou o carro em outro lugar. Tudo bem, Duda? Tudo bem, tudo certo. Eu acho que eu fui o cara que mais comprei e vendi carro dele já. E comprei e vendi carro para ele. Não sei. Mas é um prazer falar com um grande amigo aqui, tá com ele na mesa, é muito legal sempre falar de carro e ainda mais agora trabalhando falando de carro, melhor ainda. Que sensacional, a gente vai ganhar dinheiro ainda com isso, porque nós somos... a hora trabalho tá sendo pago nesse momento. Inclusive temos um CNPJ de concessionária, logo podemos derrubar ele se a gente quiser. Cara, quem está aqui conosco é nosso vizinho, né, Duda, nosso amigo, um cara que entrou nas nossas vidas aí e poxa, é uma inspiração pra nós. E a gente queria contar a sua história aqui, Jonathan. Então você que é o fundador da GoBoss, que é uma loja premium de veículos, uma das principais desse país hoje, vai contar um pouquinho como que o cara era lavador de carro e hoje tem essa empresa, mora lá junto com a gente. Tudo bem, Jonathan? Como você tá? Fala, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, com meus amigos, pessoas que eu admiro e tô muito feliz com o convite. Tava ansioso para estar aqui e vamos embora, vamos conversar. Demais, bacana. Bom, vamos lá, Johnny. Eu tenho... Os guris têm perguntas também, nós vamos falar de carro, vamos falar um pouco da sua história. E eu quero saber se até o final desse podcast ele vai vender um carro. Ver se ele vai conseguir rentabilizar esse episódio. Tem bastante dinheiro envolvido nisso aí, ó. Gente apostando forte nisso aí. Clientes em potencial na mesa, hein? Ai, não sei, cara. O estagiário é o que mais tem dinheiro aqui. Mas vamos lá. Ô, Jonathan, um dia a gente... Assim, a ideia de trazer aqui surgiu, que nem eu falei ali no início, justamente por um dia que a gente tava vendo um jogo de futebol lá em casa, tomando uma cerveja, e eu te perguntei como é que tudo isso aconteceu, como é que tudo isso surgiu. Eu sei que você tem uma origem humilde, e poxa, como é que esse cara chega pra construir essa história, como é que esse cara chega pra vender carros de um valor altíssimo, né? Você vendeu agora uma G63 lá, a maior venda da história da GoBoss, enfim. Então eu queria que você contasse, você me disse o seguinte, cara, né? Você já foi lavador de carros, você lavava carros, sim. Depois você foi vendedor numa loja de carros. A gente não respeita muito uma ordem cronológica aqui, mas eu trouxe na minha primeira pergunta, poxa, todo mundo que vê a GoBoss lá hoje, antiga Boss, não sei o que você tá usando lá, mas que você vê essa loja de carros premium, lógico que todo mundo que hoje quer empreender, quer chegar lá em cima, a obra pronta ela é bonita. Como que surge a tua empresa? Como que surge esse negócio? Como que você decide empreender com carros? Bom, a Boss, né? Eu chamo de Boss, agora é GoBoss, a gente mudou o nome. Mas a Boss, ela surge junto com o meu filho, com o Pedro. Porque eu tomei a atitude de sair da minha zona de conforto, de querer empreender. E porque a minha esposa descobriu que estava grávida.
E naquele momento eu senti que eu precisava fazer algo mais, precisava de um futuro melhor, não só para mim, mas sim para o meu filho, que era algo muito importante para mim. E na época eu conversei com o meu antigo chefe, falei para ele, ó, preciso ganhar mais. O que a gente pode fazer para eu ganhar mais? Porque na loja, quem tocava a loja, a operação era eu. Eu era o frente da loja. Aham. E eu não achava justo o que eu ganhava e queria ganhar mais. E a gente conversou um dia, ele falou, não tem como, Jonathan, hoje não dá, vamos ter que manter como tá. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas não posso aceitar isso, eu vou ter que fazer algo. Só que dar o tiro, sair de lá e abrir um negócio meu seria muito difícil, porque, carro é algo caro. Então, na minha cabeça, vou ter que ter capital para fazer isso, e eu não tinha. Aham. E aí que veio a parte daí veio o digital. Eu pensei, mas tem o digital, daqui a pouco tava começando ali o Instagram, eu posso anunciar uns carros aqui no Instagram, posso tentar, mas seria algo mais difícil, mais demorado. Isso faz quanto tempo? Isso fazem 6 anos. 6 anos. E aí um cara que me inspirou muito no começo foi o Bruno, da Consult Cars. Ele tava começando também. É um cara que hoje é meu amigo e é um cara que eu me inspirei muito nele no início. E aí eu vou montar um Instagram e tal. Aí eu conversei com a minha esposa, falei pra ela, eu tô pensando em sair, tô pensando em montar o meu negócio. E eu falei, mas, né, hoje eu tenho hoje eu tenho um fixo lá, eu tenho a minha renda, eu vou sair posso não ganhar nada. E aí ela me olhou e falou, não, ela era servidora pública, né? Ela falou, não, eu tenho o meu salário, as pontas em casa eu seguro. Uhum. Pode arriscar que é comigo. Eu falei, então, vambora. E aí eu chamei meu antigo chefe, que é um cara nota 10, meu amigo até hoje. Sim. E aí eu sentei com ele e falei, eu vou trabalhar mais um mês e vou me desligar da empresa e tal. Aí ele, mas por quê e tal? Eu falei, cara, vou montar o meu negócio de carro, já te adianto, é de carro, e vou tentar, cara. Aí ele me olhou e falou, cara, mas a tua esposa tá grávida, tu vai trocar o certo pelo duvidoso no momento desses? Aí eu falei, é justamente por isso. Porque eu posso ficar aqui e ficar a minha vida inteira aqui, acomodado. Só que se eu não tomar essa atitude agora, posso nunca mais ter essa atitude e eu preciso de um futuro melhor pro meu filho. E ele, não, te apoio e tal, tudo certo. E boa sorte. Daí fiquei ali mais um mês e saí. E aí fui pra rua, né, cara? Sim. É complicado, porque daí eu tinha minha rotina lá. Chegava lá, tinha um escritório, tinha minha mesa. E aí meu escritório, no começo, era, cara, a mesa da minha sala, assim. Sim. Então, da minha sala. A gente morava lá em Canoas, era quase que nem o nosso quarto, que tem a maquete aqui na entrada da empresa, onde tudo começou. A cozinha era junto com a sala, assim, pequenininha, então eu não tinha nem mesa de jantar, era um balcãozinho, assim, e ali eu trabalhava. E, cara, na primeira semana, eu fiz um negócio para um grande amigo meu, que é o Edenilson, que todo mundo conhece. Uhum. E ele tinha um carro, ele queria comprar um carro, ele não sabia qual. E aí na época, eu fiz uma pesquisa de mercado, e eu falei pra ele, cara, eu tenho essas opções, qual que te agrada mais? Aí eu falei pra ele, esse carro aqui é um carro diesel, um lançamento, o preço tá bom. Ele gostou. Ele, só que eu tenho um carro pra dar na troca. Eu tenho na época ele tinha uma A45, AMG. Uhum. Eu tenho essa A45 pra dar na troca. E eu, sem capital, o que eu ia fazer com essa A45? Sim. E aí eu me lembrei que eu tinha um cliente meu que ele queria comprar um carro esportivo nessa faixa de preço. Aí eu mandei pra ele as fotos. E ele, gostei do carro, quero olhar. Mas eu tenho uma troca. Puta merda. Vai acabar num Tigre isso aí. E aí qual é a troca? Eu tenho um Golf GTI. Aí eu, o que eu vou fazer com o GTI? Aí eu lembrei que um outro cliente tinha pedido um carro nessa faixa de preço. Falei, cara, eu tenho um Golf GTI. Aí ele, mas eu tenho um Jetta. Aí eu, mas eu não tinha capital pra pagar nenhuma bicicleta. Sim. E aí eu... e ele, mas tem um amigo meu que vai ficar, eu acho que com Jetta. Eu vou
eu vou ver com ele se ele fica e aí eu compro no dinheiro. Falei, tá. Aí eu fui alinhando um negócio com outro, porque pra dar certo... Tudo amarrado. Tudo amarrado. Mas tinha que dar certo um pra dar Todos. todos, senão... E aí, deu certo. Vendi o carro Projeto. pro Edenil, só que eu não tinha dinheiro. Então tinha que ser um negócio tipo você pegar o carro aqui, pegar ali. E na época, começando, não tinha credibilidade com o cliente pra me Claro. dar o carro aqui. E no final deu tudo certo. Isso na primeira semana. Imagina, vendi... O que eu ganhei nessa venda, eu ganharia, acho que mais de um ano trabalhando nessa loja. Aham. Ali eu vi que eu fiz a escolha certa. E na outra semana vendi um outro carro também caro. E assim foi. Olha, em um mês eu ganhei o que eu ganharia tranquilamente, assim, ó. Em uns 2, 3 anos trabalhando nessa loja. Sim. E aí foi cada vez acontecendo mais negócios, aumentando a carteira de clientes. E aí eu fui vendendo cada vez mais carros. E aí vai ficando mais fácil quando tu tem uma carteira maior de clientes, né? Porque Lógico. aí tu começa a ter mais produto para vender, tu começa a ter mais procura por produtos. Mas no começo foi bem complicado, porque... Bem complicado não, foi bem arriscado, né? Arriscar é uma boa palavra. É. Porque é muito louco, porque tu decidiu abrir uma loja de carros sem ter nenhum carro, né? Nenhum Que é- carro. Nem loja, nem a loja. Sem ter loja, sem ter carro, sem ter dinheiro. E é, Que a muito premissa gente básica fala, de um né? carro que vai vender, de uma loja que vai vender carro, é ter um carro, mais ou Sim, menos, sim. né? É louco, né, cara? É, assim, e aí, tu contando assim, o início, né, da Boss, da Go Boss, cara, quantos caras passaram aqui já de diversas áreas diferentes? Ele citou assim, cara, eu já era o cara à frente da loja, então assim, ele já tava maior do que a cadeira dele naquele momento, né? Sim, eu sim, acho sim. que não é Morgana, mas que a Melissa? Melissa, desculpa, Melissa. A Melissa comentou isso, né? Que ela sempre ficava maior do que a cadeira dela. Sim. Então os caras, cara, ela é obrigada a sair dali. Ou ela sai, ou os caras trocam ela pra um cargo melhor, ou sai. No caso, na loja lá, o cara não tinha um cargo melhor pra te dar, né? O cara falou, cara, não tem como, tu não tem o que fazer. E tu foi e buscou, e cara, não dá mais pra mim aqui. Citou também a questão, cara, eu peguei meu filho, fiz pelo meu filho, né, que tava pra nascer, então o porquê que a gente fala sempre do cara achar um porquê e ir atrás, e o iniciante está pronto, né? O Bernardo citou lá o quarto, cara, tu não tinha loja, tu não tinha o carro, tu não tinha dinheiro, tipo assim, não, eu não tenho carro, mas eu vou pegar agora minha rescisão, vou ali comprar um carro. Não, tu não tinha, foi lá e batalhou, muito legal, cara, bacana. E ele usou duas palavras. Eu não tinha escutado, eu sabia que eu acho que tu tinha comentado que o primeiro carro tinha sido pro Edenilson, né? Mas não a quantidade de negócios amarrados que provavelmente tem que fazer em 2 dias, porque o cliente falou, ninguém me conhecia ainda, então eu fui lá, peguei um carro, levei lá, certo? Eu pensei assim, bota os clientes tudo dentro de uma Kombi e leva um cada um, entrega seu carro e deu, tá feito, gurizada. É que, Duda, tu não convida ele pra tomar cerveja, daí tu recebe menos Convido, informações. cara, convido, entendeu? inclusive a janta que a gente combinou, agora a Zara vai ficar gravada. O Jonathan pagou 2 já, eu paguei 2, tu nunca pagou nem o João. Pois Eu é, não e- paguei. É mentira. Não foi ainda. E não tá foi. lá com um espaço gourmet novo. Churrasqueira, parrija, Vamos no foco, vamos no adega, foco. Mas vamos no foco. chopeira. Nunca vi, não sei nem se funciona aquela chopeira, se não é cenográfico. Cenográfico. Eu só sei que não é cenográfico porque o pessoal da Era do Gelo me falou que funciona. Vamos no foco. Pra quem não sabe, Era do Gelo é um grupo aí de amigos muito próximos do Gurizada, vamos no presidente. Jonathan, que o Jonathan que veio pra cá pra falar. Deixa eu fazer uma pergunta, Jonathan. Vai lá, por favor. Ele começou essa história já. Eu sei que o Bernardo tem uma outra história aí do início dele com relação com o carro. Não vou perguntar essa que eu também tinha aqui. Mas, cara, como é que, assim, começar a estar pronto, tu já falou. Aí tu, tipo assim, tu não sossegou, né, cara? Tu não. Cara, eu tô aqui onde eu não quero, eu vou atrás. E tem uma coisa que eu admiro pra caralho que tu faz, assim. Eu caminho de mano no condomínio. E, cara, aí tu começou a jogar golfe, acho que faz uns 2 anos, pode ser? Um pouquinho mais. Um ano. Um ano, 2 anos. Cara, todo dia lá, 5:30 da manhã, ou eu te vejo indo jogar, ou tu tá voltando de jogar já, dependendo da hora que eu tô caminhando. E, cara, é outra coisa, assim, que exige muita dedicação, assim. E eu acho que a dedicação, normalmente, que o cara que pratica um esporte se dedica muito, ele reflete isso para as outras áreas da vida dele, né? E agora, quebrando totalmente qualquer cronologia, eu queria que tu falasse um pouco assim, cara, tu já estava consolidado lá com a tua loja de carros luxo, né, que tu tem.
Tá consolidado já? Hoje o Brasil inteiro conhece a Boss, assim, os caras falam... Luxo é muito antigo. Luxo, cara. Luxo. Premium. Quer falar muito premium? antigo. É luxo, cara. mas eu Carro te de amo, luxo, cara. O Duda é raiz, né? Que tem banco de couro, que esquenta banco, que tem grandes motores, que faz barulhos legais, né? Vamos falar sobre isso, sobre o carro que faz Depois. barulho, inclusive. Aí, cara, e aí tu foi, já deu um segundo passo, que eu acho que é legal também, que tu foi empreender de novo também, que, cara, tu começou na área de futebol, empresário, não sei exatamente qual é o termo correto, Sim. assessoria de jogador, empresário de jogador. Como é que surgiu isso, cara? E foi mais uma vez, tu, tipo, o teu tempo é escasso, tu tem 24 horas. Como é que tu decidiu assim, cara, vou tirar um pouco de hora desse meu negócio aqui que eu sei que funciona, que dá certo, que eu sei fazer, e vou começar um troço totalmente novo, novamente, né? Começar praticamente do zero, acho, de novo, né? Sim. A gente montou uma empresa para agenciar a carreira de jogadores de futebol, que é a Boss Futebol. E é eu, Fernando, Tomás, que somos da Go Boss, junto com o João, que é um amigo nosso. E a gente... Isso aí é mais pra mim, né? É mais algo para uma satisfação pessoal. Porque, como tu falou, a Go Boss, ela já tá consolidada, é uma empresa que era um sonho que se tornou realidade. E só que a gente realiza sonhos das pessoas quase que diariamente, quando elas querem comprar um carro Só que são pessoas que elas atingiram já um nível e elas acabam comprando carro quando elas já atingem esse nível. E eu queria fazer algo mais. Eu queria ajudar pessoas a crescer, a evoluir. E o futebol é algo que é uma paixão, acho que de todos aqui da mesa, menos o Bernardo, que Bernardo não gosta muito. Como assim, meu? Nosso Colorado aí, inclusive. Segue. Edenilson jogou muito tempo no nosso Colorado. Segue, é verdade. E aí, eu e o João conversando mais assim, falando, cara, vamos, quem sabe a gente monta uma empresa, porque a gente já circula no meio, porém de um lado do balcão. Uhum. Nós não, vamos pro outro. Porque, pô, é muito legal, imagina, tu pegar um menino lá de 15 anos, 16 anos, que vem de família humilde, que nem eu vim, e tu conseguir assessorar ele, Dá oportunidade pro cara, né? Dar oportunidade, dar o suporte para ele chegar lá. Imagina, ainda um jogador nosso ainda não chegou, porque a gente começou faz pouco tempo a empresa. Mas imagina a felicidade de tu ver algo que tu começou, porque não é só uma empresa. Aí tu tá trabalhando com vidas, né? Com a vida. E com o sonho de uma criança, de uma família, porque quando tu começa a conviver, tu olha que a família inteira gira em torno desse menino. Então, pô, a gente olha, às vezes, são situações que, pô, mexem com a gente. Até eu vim de família humilde, como eu falei, e me surpreendo muito com as coisas. Esses tempos, um atleta nosso, ele ia para um time do Nordeste, e aí a gente preparou tudo para ele ir, e chamamos a família dele lá na nossa empresa para conversar, falar como ia ser, e a gente deu uma mala de presente para ele. Cara, quando a mãe dele viu aquela mala, ela ficou emocionada, porque ela falou, meu filho nunca teve uma mala. Então, cara, é uma realidade muito, muito foda. E a gente poder participar, ajudar a esses meninos a evoluírem, não só como atleta, como na vida pessoal também, se tornarem homens melhores. Claro. Porque daqui a pouco pode ser que não dê certo no futebol, pode, mas a gente quer que pelo menos ele tenha, se forme um cidadão, né? Então a gente tá bem feliz com esse projeto novo e as coisas estão acontecendo, a gente tá botando muita energia, porque não adianta, legal. Né? O negócio gira em torno de energia, né, cara? Se eu abrir uma barraquinha de cachorro-quente e botar energia naquilo ali, pô, vai ser a melhor barraquinha de cachorro-quente do mundo. Então tu tem que botar energia, não adianta. E a gente tá se puxando aí, cara. Acho que vão ter uns jogadores importantes aí no Show de bola, show de bola. E o que tu falou ali do golfe também é um negócio que ajuda muito, cara. Até eu comento muito com os atletas. Vendedor de carro. Quantos vendedores de carro tem no mundo? Sim. Tu olha, é saturado em Porto Alegre. Loja em cada esquina e na Ipiranga ali. Pô, com certeza tem vendedor melhor que eu. Mas eu falo, por que eu consegui? Porque eu tinha muita vontade.
E aí eu falo pra eles, cara, vocês têm uma coisa que eu não tive, que eu não tenho, que é talento. Os caras têm talento pra jogar futebol. Sim. Tu tem que botar à vontade, porque essa é a diferença pra tu ser jogador de alto nível e tu não ser. É a vontade. Querendo. Querer, tem que querer muito. E do golfe. Eu acordo cedo todos os dias pra treinar. O golfe vai me dar alguma coisa? Vai me dar dinheiro? Não. Eu faço porque eu gosto. Mas eu quero ser bom nisso. Então, pra eu ser bom nisso, eu tenho que treinar. Não basta só ir lá e querer jogar final de semana. Ah, vou lá no sábado e domingo vou só jogar. Não, eu tenho que perder tempo treinando. E é o que eu falo pra eles. Não é tu ficar só 1 hora e meia no treino do clube. Tu tem que... O que vai fazer a diferença é o que tu faz depois. No horário que tu sai do clube. 1 hora e meia todo mundo faz lá, né, igual. Exatamente. Tu vai ser igual aos outros. Então tu tem que te puxar no... E a gente cobra bastante eles porque... Tu tem que fazer o... Sim. A mais, né? O a mais. Eu acho que esse é um grande ponto, assim, entregar mais, fazer mais. Tu falou assim, poxa, tem bastante vendedores de carros hoje, e eu entreguei mais vontade. Eu queria explorar um pouco mais isso, porque eu tinha uma pergunta aqui. Eu acho que fiz mais, entreguei mais vontade, mas eu queria, assim, se tu tivesse que explicar hoje, daqui a uns anos, lá pro Pedro, quando ele ficar um pouquinho mais velho, por que a Boss deu certo? Se tu olhar pra dentro de ti, assim, desse negócio, dos carros, né? Que é o negócio que já tá rodando um pouco mais tempo. Por que tu acha que deu certo? Por que tu acha que conseguiu dar mais certo que outros? Porque, de novo, tem um monte de vendedor. Por que a Boss deu certo, na sua opinião? Bom, a primeira é a vontade. Aham. Vontade e escolhas certas. Escolhas certas. A primeira escolha foi quando eu decidi sair da minha zona de conforto e montar a Boss. Depois, escolhas de sócios. Você sabe que sócio, assim como o casamento, a pessoa que está contigo faz muita diferença. E os meus sócios hoje, que é o Fernando e o Tomás, eles agregaram muito para dar certo. Então, se fosse só o Jonathan, a Boss poderia não ser o que é hoje. Então, a gente tem uma conexão muito boa, a gente se completa, nós três. E eu comecei sozinho, depois eu conheci o Fernando, a gente começou a fazer alguns negócios juntos. E aí a gente também, o Fernando trabalhava só ele, eu sozinho, a gente começou a fazer praticamente 90% dos negócios era nós dois juntos. Só que cada um fazia o seu, ganhava o seu. Aí um dia eu cheguei pro Fernando e falei, cara, quem sabe a gente monta um escritório e aí a gente vira sócio. Porque hoje a gente já é praticamente sócio. A gente faz negócio quase tudo junto. Ele, vamos. E aí a gente montou o nosso primeiro escritório. E aí ali já tomou uma forma maior. Porque daí a gente já tinha um espaço físico, uma estrutura. Porque a venda digital, o Instagram, é muito forte, sim. Só que tem pessoas ainda que querem olhar o carro, que querem ir lá tomar um café. E a gente também gosta de receber as pessoas, é legal. E aí a gente começou a fazer mais negócio, começou a aumentar. O Tomás já era um amigo assim, que eu fiz por conta de ele ter sido meu cliente antes. E aí nós fomos... O Tomás nos procurou para vender um carro dele. Nós vendemos o carro. E ele falou, cara, eu tô com esse dinheiro aqui do carro. De repente vocês não querem comprar um outro carro aí, a gente vender e tal? Vamos. Aí compramos, vendemos. Aí daqui a pouco, fizemos outros. Aí fizemos outro. Resumindo, ele começou a entrar no negócio. Sim. Aí um dia nós falamos, Tomás, vamos, quem sabe, vamos se juntar nós três aí, vamos seguir juntos e tal. Vamos. Ele, vamos. E aí a gente vendeu uma parte para ele da empresa, ele comprou uma parte e tal e virou nosso sócio. Cara, dali em diante, as coisas começaram a decolar. Mas tu perguntou o que tu acha que fez dar certo. Decisões. Boa. Eu acho que tu falou ali no início, né? E fui anotando aqui, que tu já abriu na primeira, segunda, terceira frase, falou assim, pô, tive atitude para sair da zona de conforto, que são as coisas que a gente cobra dos nossos caras aqui, né? Atitude, decisão, sair da zona de conforto, não aceitar. Às vezes os caras até colocam filho, às vezes, como impeditivo, né? Não, pelo meu filho eu não posso arriscar. Pelo contrário,
pelo meu filho, é um propósito para eu entregar mais, para eu a água ontem aconteceu a mesma coisa comigo. Meu filho tem que ser o teu propósito para tu entregar mais, para tu ir buscar mais. A tua motivação para trabalhar mais duro, eu acho que esse é um ponto. Quer ir aí, Bernardo? Que eu sei que tá nervoso. Ontem a gente gravou um outro e disse que faltou perguntas para ti. Então eu não quero... Não queria te interromper, mas aproveitando agora que eu ganhei a palavra, eu queria entender um pouquinho mais. E, de novo, vou quebrar um pouco a ordem que a gente vinha seguindo da história. Mas eu queria entender como é que foi o teu começo, assim. Como é que tu chegou nessa etapa de ser vendedor de carro? De onde é que tu veio? Tu é de Porto Alegre? De onde é que tu é? E queria que tu contasse um pouquinho bem do início dessa trajetória que eu tenho curiosidade. Sim. Eu sou de Porto Alegre, sou da Zona Sul de Porto Alegre. Era vizinho do Lucas, a gente nem... Da Vila Nova? Da Vila Nova. E segue sendo até hoje. E agora a gente é vizinho de condomínio. De condomínio. Eu sempre quis trabalhar com carro porque eu sempre fui apaixonado por carro. Meu pai é apaixonado por carro. E a gente foi ter carro, meu pai foi ter carro quando eu tinha já 18 anos. Então minha infância toda ali, adolescência, sempre de ônibus e sempre imaginando carro. Cara, quando eu era pequeno, eu era tão louco por carro e como eu não tinha carro, eu sonhava que meu pai tinha carro. Não, louco, cara, louco. E meu pai sempre gostou muito de carro, ele comprava as miniaturas e dava pra mim de presente. E quando ele comprou o primeiro carro dele, até hoje, meu pai cuida muito do carro e é muito chato. Sim. Ele é muito chato com o carro. Por exemplo, vai abrir o carro, sempre tem que pegar o carro, a maçaneta, nunca fechar botando a mão, não sabe? Cara, esse é alguém que eu conheço. O Pedro gosta de carro também? Gosta. Legal. Ele já falou pra mim, o sonho dele é uma Ferrari vermelha. Quantos anos ele tem? 5 anos. E semana passada eu dei pra ele de presente uma Ferrari, uma miniatura, uma pequenininha vermelha. Legal. Pra ele olhar aquilo ali e se motivar, né? Sim, se motivar. Ele gosta, tu pergunta pra ele todos os carros, ele sabe. Ontem eu mostrei pra ele o carro da Hilo, ele olhou, Porsche. Não, ele sabe. Boa. E eu gostava muito de carro, só que trabalhar com carro era difícil, porque as lojas queriam sempre vendedor com experiência e as concessionárias queriam também com experiência e tudo mais. Sim. E eu não tinha experiência. Lavador de carro. O lavador de carro, ele acabou vindo depois de eu já ter trabalhado com carro. Que loucura. Eu achei que tivesse entrado pra isso, mas conta aí. Não, eu trabalhei antes de um monte de coisa. Eu vendi picolé. Já vendi picolé lá no Marinha. Já vendi picolé também. Vendia picolé lá no Marinha. O pai do amigo meu, ele tinha uma fábrica de picolé. E aí ele falou, como é que funcionava? Na época, se eu não me engano, era R$2 o picolé. Ele dava R$1. Ficava com o vendedor. Eu, metade? Sim. Aí eu peguei e saí. Ia lá, pegava ali, ia até o Marinha, vendia, ia até a Redenção, empurrando o carrinho e vendendo. E eu sempre gostei de vendas. E eu trabalhei com festa também. Trabalhava com festa. Também eu queria ser promoter. E aí meus amigos tudo eram. E eu não tive oportunidade pra ser. Aí eu peguei e falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu negócio. Vou montar o meu negócio de festa. E os caras, mas como? Eu falei, como é que vai ter público? Aí eu, não sei como vou ter público. Eu não tinha muitos amigos pra ir na festa e não tinha também o dinheiro pra fazer. Aí eu pensei, cara, vou fazer o seguinte, eu preciso ter alguém que venda os ingressos pra mim. Mas se os não sou conhecido, os promoters não vão vender. Aí eu fui numa casa noturna, no Cord, o antigo Cord. Tudo assim, Marinha e Redenção são parques, só pra galera se situar, né? Parques de parque, né? Que vai lá pra pessoa passar uma semana. Uhum. E o Cord era uma casa noturna. Aí fui lá, como é que funciona pra alugar aí e tal? O cara, quem tu é? Eu falei, não, tô começando aí agora e tal, quero fazer. É tanto, a gente aluga por tanto. Eu falei, tá, como é que eu faço pra pagar? Tanto, tá. Aí procurei um amigo meu que tinha uns pila. Falei, cara, tô com um projeto assim, tá, mas como é que nós vamos levar a gente? Falei, cara, tu tem dinheiro pra fazer? Tem tanto? Tenho, tá. Nós vamos, tanto é o aluguel da casa e tanto nós vamos dar de premiação. Mas premiação pra quê? Nós vamos fazer um concurso de bandas.
a banda para participar, ela tem que vender X ingressos. Se nós colocarmos 10 bandas, nós vamos ter tantas pessoas lá dentro. Demais. Boa. Nós vamos ter público. Sim. E de novo, sem dinheiro, sem nenhuma... Eu fui atrás de um investidor, né? E aí eu falei pra ele, cara, vai dar certo. E o cara, boa, vamos fazer. Cara, a gente fez, organizou o troço. Mandei fazer na época até um cheque grandão, com valor, premiação. E aí contratei uns jurados que eram meio que de banda, assim. Os caras, pai, te dou tanto pra tu ir lá. Esse cara, não, vou. Cara, foi um sucesso o troço. Foi um sucesso. Bombou, ganhei dinheiro. Aí a segunda, vou fazer e tal. Daí eu fui no meu público. Aí não dá pra fazer outro concurso. Eu não queria, eu queria mudar. Aí deu, né? Aí foi ladeira abaixo. Aí acabou a diversão. Aí daí tentei fazer uma, outra, não deu mais certo. Vou sair. Aí fui trabalhar em um amigo meu tinha uma gráfica. E ele já sabendo que eu era desenrolado, conversava com todo mundo. Ele, preciso de alguém pra ser o meu comercial. Pra vender. Então eu falei, cara, quero. Fui trabalhar com ele, comecei a vender, gostei. E aí surgiu uma oportunidade em uma loja. Eu olhei Aí na época eu tava começando no Facebook, dessa gráfica. Uhum. Aí começou no Facebook e eu comecei a manjar bem dos negócios de Facebook, fazia uns negócios, eu comecei a mexer no Corel, no Photoshop, e aí eu fazia as artes, fazia tudo. E um amigo meu que trabalhava numa loja de carro falou pra mim, cara, a gente precisa fazer uns materiais gráficos e tal. Eu falei, eu faço. Eu falei, cara, mas por que vocês não fazem também digital? Aí ele, mas acha que dá certo? Eu falei, claro, cara, dá certo. Eu vou aí, faço pra vocês e tal. Eu fiz o negócio pro cara. Aí ele, tu não quer começar a trabalhar aqui com a gente? Eu falei, cara, eu sempre quis entrar no negócio de carro. Mandei currículo pra um monte de loja, ninguém nunca me contratou. É agora? É agora. Eu falei, tá. Aí ele, tá, mas daí eu entrei nessa loja pra fazer o marketing, digamos assim. Aham. E aí comecei a fazer as fotos, anunciava e mexia e tudo. E foi muito legal, cara, porque aquilo mudou a cara da loja. Porque a loja, ela era uma loja muito antiga. E os vendedores antigos, então os caras, pra ver aquilo ali, os caras me olhavam e me chamavam de nerd. O nerd. Só que eu nunca fui nerd, né, cara? Só que os caras não entendiam nada de pra internet. realidade Então... deles. E aí um dia eu fui atender um cliente e aí atendi o cara, nunca vou esquecer, o cara comprou um Clio e ele era gerente do McDonald's. Essa foi a tua primeira venda? É a primeira venda, um Clio. E aí ele era gerente do McDonald's, o cara. Gente fina demais, era o primeiro carro dele. Então, imagina, muito legal. O primeiro carro que eu vendia, o primeiro carro que ele comprava. Sim. E aí ele comprou o carro e ali eu fiz a primeira venda. Aí depois eu comecei a... Só que eu não era vendedor. Sim, eu vendi sem ser vendedor. O cara me deu uma comissãozinha ali e mas eu preciso ser vendedor. Só que não tinha vaga ali, porque a loja era muito grande, tinha muitos vendedores e não tinha vaga. E um dia olhando o jornal, na época tinha ali as vagas de emprego, os classificados, olhei, vaga pra vendedor. E eu, liguei pro cara. Vi uma vaga aqui de vendedor e tal. Aí, qual que é o teu nome? Eu falei, Jonathan. Ele trabalha onde? Eu falei, trabalho aqui na loja tal. Tá, mas tu é vendedor? Eu falei, não, eu trabalho da seguinte maneira. Eu cuido da parte digital. Mas já vendi um carro. Já vendi um carro. E aí eu falei, cara, eu faço a parte mais digital aqui, tá? No Facebook. E ele trocou uma ideia, assim, ficamos uns 15 minutos no telefone. Aí ele pegou e falou, eu contratei um cara. Ele saiu daqui, tu me ligou, fazia uns 15 minutos que tinha saído daqui. Eu contratei ele, mas eu gostei de ti. Tu consegue vir aqui pra gente conversar pessoalmente? Eu falei, tá, quando? Ele falou, agora. Eu, tá, me passa o endereço que eu vou. Aí eu fui, eu tava na loja lá, né? Eu falei pro cara, vou ter que sair um pouco mais cedo e tal. Eu fui lá. Eu cheguei não conhecia, não sabia que loja era. Cheguei na loja, a loja muito menor da que eu trabalhava. A loja que eu trabalhava tinha, sei lá, uns 80 carros em estoque. A loja era grande, tinha muito carro. E a loja lá era pequena. E conversamos, trocamos uma ideia. O cara falou, eu quero te contratar. Tu é o que eu tô procurando. Porque eu vejo muito futuro nessa parte de internet. Sim. E na época não era o dono da loja, que era o gerente. E era um cara mais novo também, o cara... Vendedor igual aquele ali eu nunca vi. O cara era uma águia assim pra vender. O cara era uma águia. E aí ele
começa amanhã. Pô, mas eu tô lá na outra aqui. Eu falei, não, tá, mas é a oportunidade que eu queria, né? Vendedor, você é vendedor. E ele falou ainda pra mim, tu não é vendedor, mas isso aí tu vai aprender rápido. Eu falei, então tá. Comecei lá no outro dia. Só que era uma loja muito menor. Se tu olhasse uma loja pela outra, tu jamais faria essa troca. Só que essa loja pequena vendia mais carro do que a outra. Caramba. Porque o giro deles era muito assim, ó. E aí, na época, a gente comprava carro zero de São Paulo e vendia ali como os carros zero. Sem ter o carro ali, a gente entregava. Era um trabalho muito diferente. E que dava muito certo. A loja era, vendia muito carro. E fui trabalhando ali. E aí chegou uma hora que o gerente, é que nem falou, a cadeira... Ficou pequena. Ficou pequena. E aí tinha o gerente, tinha eu. Só que o gerente, ele era bom. Só que ele era um cara que ele não era disciplinado. Um cara desfocado. Mais acomodado. Mais acomodado. E aí ele começou a perder um pouco o foco, eu comecei a crescer na empresa. Isso ele foi ficando incomodado com essa situação. E aí a gente acabou brigando ali e eu saí da empresa. Aí eu saí, montei um negócio com um conhecido meu, com os poucos pila que eu tinha, que era quase nada. O cara me roubou. Puxa. Aí o cara me roubou e eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Sim. Aí eu, e agora? O que eu vou fazer? Aí o pai de um amigo meu tinha um estacionamento ali perto do Beira-Rio. E um dia eu tô lá no estacionamento dele, eu olho assim um cantinho lá. Falei, mano, tem um canto ali pra lavagem, não tem lavagem ali. E ele, tinha um cara ali, mas o cara não trabalhava, não queria, não tava vindo. Eu falei, quanto é que tu me aluga? Ele, R$500 por mês eu te alugo. Eu falei, tá, amanhã eu posso já começar a mexer ali? Pode. Montei a lavagemzinha ali. Comecei ali a lavar os carros depois de já ter trabalhado lá como vendedor de carro. E aí chegavam os donos dos carros ali, uns carros legais, que era no Menino Deus ali. E aí eu entendia tudo dos carros. Os caras ficavam me olhando, tipo, como é que eu entendo assim, né, cara? E aí os caras contavam a história pros caras. E, mas ali foi sofrido. Ali eu sofri, cara. Porque lavagem, o inverno, é complicado. Na beira do rio ainda. Ele vai botar a mão na água, meu. Meu Deus do céu. E o movimento, às vezes, era muito fraco. Eu me lembro o dia que eu mais lavei carro na minha vida. Ia ter um evento ali no Beira-Rio. E aí o estacionamento bombou. E aí o dono do estacionamento não tava. Ele falou, toma conta aí e tal. Eu falei, tá. Aí os caras, tipo, um exemplo, ele cobrava R$10 o estacionamento. Aí eu cheguei pros caras, estacionamento. Eu falei, sim. Quanto? Eu falei, R$20. Aí os caras, 20? Eu falei, sim, R$10 o estacionamento, 20 te entrego lavado o carro. E os caras, não, tá, fechou. Cara, eu enchi de carro. E pra lavar aqueles carros tudo era só eu. Cara, lavei carro pra caramba aquele dia. Mas fiz os pila. E aí, um primo meu, ele trabalhava numa empresa, tinha saído e aí tinha pego uma rescisão, assim, Aí eu conversei com ele e falei, cara, eu tô aqui na lavagem, tá, mas aqui é pequenininho, não dá pra... Não tem projeção aqui. Não tem como tu... Não tem o que fazer. O mais tu faz, não vai levar um número X mais de carro. Não tem como. Vamos montar uma lavagem maior, Ele falou, tá, vamos mexer. Aí eu comecei atrás de pontos pra montar essa lavagem. Onde é que mais frequenta carro? Onde é que mais tem carro? Posto de gasolina. Comecei em todos os postos de gasolina da Zona Sul. Falar com os donos pra montar uma lavagem. Aí tinha uma lá que o cara tinha umas máquinas e tal, e o cara... Quantos carros tu lava por dia? Que o cara lava uns 5. Falei, como, cara? Tem um baita de um ponto aqui e tal. Não quer me alugar? Daí ele, pois é. Fui conversando. O cara me alugou. Eu aluguei a lavagem do cara com aquelas máquinas, rolo, aqueles troços. Montamos uma lavagem. Eu e esse meu primo que botou dinheiro, que eu não tinha nada, tinha perdido tudo com o cara que me roubou. E aí montamos a primeira lavagem. Começou a dar certo. E aí o dono do posto tinha vários postos de gasolina. E ele, quero que vocês peguem uma outra. Aí fomos lá e pegamos outra. Aí já tava... Sim. Já virei empresário já, né? Das lavagens. E aí, montamos e tal, mas aí nós tínhamos um problema muito grande, que era a mão de obra. Porque daí os caras começavam a dar desculpa, daí num dia os caras não iam, e aí no sábado, onde a gente mais lavava carro, faltava gente. E aí começou a se tornar um problema. Porque a gente estava desenhando para ser um negócio
grande, e aí acabou que não tinha como por causa de mão de obra. E aí esse meu primo também encheu o saco. Ele encheu o saco da função de lavagem, de se incomodar Se com os incomodar guris. com... E aí ele, cara, ele também não era da área, ele já trabalhava, começou a trabalhar em outro lugar depois, Sim. e ele, cara, eu vou... Não quero mais. Aí eu, puta merda. E aí o dono da loja que eu trabalhava antes, Da menor ou da maior? da menor, Da menor. da Hollywood, Uhum. o Rogério, até mandar um abraço pra ele. Boa. Aí o Rogério, ele tinha lá, depois passou o tempo, ele tava com... Esse gerente saiu de lá, não trabalhava mais com ele acabou chamando uma outra pessoa pra trabalhar lá, e aí essa outra pessoa brigou, ele ficou sem vendedor. E aí ele me chamou, cara, tô sem ninguém aqui na loja, tu quer começar a trabalhar aqui? Eu falei, vou voltar, né, cara? Pô, tava lá Sim. no frio lavando carro, vou voltar. E aí voltei. E aí é aquilo que eu falo, as decisões que eu te falei antes ali, né? Sim. Aí decidi voltar pra lá. E aí fiquei mais um tempo. E aí foi aí que eu decidi depois montar. Que legal. Que história, Tu hein? vê a importância, né, que agora se conectou, né, mas a importância de ser uma pessoa ética, fazer um bom trabalho, porque você vai girando, as pessoas voltam na sua vida, te dão oportunidades. Se você estivesse indo fechando portas, o Rogério, Sim. que puxou o saco dele agora aí, ele não teria te dado essa oportunidade de voltar. O estagiário levantou a mão lá, ele quer fazer uma pergunta. Fala, estagiário. Boa, primeiramente, parabéns pela tua história, John. Obrigado. Te admiro muito e tô te admirando ainda mais, né? Depois de escutar todo esse papo. Cara, a gente falou sobre vontade, coragem, disciplina, ambição. Tem uma dessas coisas que a gente bate muito aqui, que é em relação à atitude, que o Lucas citou agora há pouco. Em toda a tua história, a gente identifica uma atitude muito grande e também a persistência, né? Agora tô falando da lavagem, cara, a persistência que tu teve em todas essas oportunidades, vamos dizer assim, é admirável. Eu queria te perguntar, em toda a tua história, qual que foi o teu maior obstáculo? Porque a gente fala muito desse lance de superar os obstáculos, né? Porque, cara, ou é o dinheiro, ou é, sei lá, tu não ter os clientes, ou os funcionários não irem no sábado. Cara, diversos obstáculos surgem, né? E, cara, tua história sendo muito inspiradora, eu acho que seja difícil até identificar um só. Mas o que tu colocaria como o teu maior obstáculo que tu conseguiu vencer, assim, passar por cima, sabe? Porque, cara, é inspiradora de verdade te escutar falando de onde tu veio, aonde tu chegou. E eu queria saber de ti, o que tu acha que foi o momento mais difícil ou o maior obstáculo que tu teve na tua trajetória? O maior obstáculo foi criar credibilidade, porque tu sair do nada e tu criar uma rede de relacionamento onde as pessoas confiam em ti, confiam no teu trabalho, isso vai tempo. E isso não é de um dia pro outro, isso tu vai demorar, é um processo. Mas eu sempre acreditei nas coisas, muito por conta da minha mãe, que... Uma água. Vai. Que é... foda, velho. De boa, meu. Relaxa, boa. mano. Teu tempo aí. Tem uma água com açúcar. Cara, que eu botei de açúcar nesse teu café e tu... Nossa, ele vai morrer, cara. Ele vai morrer. E é o que? É o terceiro café, velho. Tá, mas tu não vai? Todo mundo vai. Tá certo. Tá, Eu botei volto lá no meia, início, volto meia da onde? xícara de açúcar ali, achei que ele fosse arrepiar, ele foi tomar. Mas ele tu viu que ele botou antes, cara. Eu volto do... Cara, tu sabe, pode cortar, se quiser seguir daí, seguimos daí, meu. A grande... A pessoa que fez eu ter essa personalidade, que fez eu acreditar, eu ter todas essas minhas qualidades, foi a minha mãe. Porque eu nunca tive nada, mas minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe trabalhava de empregada doméstica. E, porra, cara, minha mãe trabalhava de manhã numa empresa, num escritório, e de tarde fazia na casa de um, na casa de outro, e se virando, pra sempre poder nos dar o melhor. Eu nunca tive uma vida luxuosa, nunca passei fome, nunca... Mas, claro, tinha o básico.
por causa da minha mãe, que sempre correu muito atrás. E meu pai também. Mas por que eu falo que minha mãe tem esse papel importante? Porque, por exemplo, meus amigos... Eu tive amigos meus que tinham uma condição melhor que a minha. E aí meu amigo, por exemplo, tinha um videogame. A minha mãe ia lá, se fudia pra trabalhar, pra poder me dar aquele videogame. E ela me dava o videogame. Eu queria uma bicicleta. Minha mãe ia lá, fazia quantas faxinas tinha que fazer, e ela me deu aquela bicicleta. Então, o que minha mãe me ensinou? Ela me ensinou que todo sonho é possível. Ela me fez acreditar. Porque se não fosse isso da minha mãe, cara, poderia simplesmente já... não dá. Não dá, é muito pra mim. Porque ver da onde eu vim, aonde eu morava, a condição que eu tinha, e ver aonde eu tô hoje, aonde eu moro, tudo que eu posso proporcionar pro meu filho, cara, é muito louco. E se tu for pensar, não é muito tempo atrás, é pouco tempo atrás. Então minha mãe, ela fez eu acreditar e ver que dava. Porque ela se empenhava, ela se matava trabalhando para poder dar aquilo ali para mim. Então minha mãe fez eu acreditar. Cara, realmente eu posso. Não é porque eu nasci pobre que eu vou ter que morrer pobre. Então eu sempre acreditei. E é louco, mas eu sempre soube que eu ia ter uma história de sucesso, uma trajetória assim, né? E sim, agora você tá aí, agora tu tá aí contando tua história no podcast. Né? Então a gente chamou justamente por isso, nem sabíamos todos esses detalhes, mas olha que bacana, né? Porque, de novo, essa temporada 2 a gente quer tá trazendo pessoas inspiradoras aqui. E você de uma certa forma, inspiração aqui de como fazer, por que fazer. Tu vê, são pequenos detalhes, né? A Duda pegou lá que te vê todo dia indo treinar 5:30 da manhã, 6 da manhã, não sei que hora você caminha, mais ou menos isso, né, Duda? Umas 6 da manhã. E aí, deixa eu dar uma mudada aqui, botar um pouco de carro nesse nosso papo. A gente já estourou todo o tempo ali, mas enfim. Cara, você trabalha com carros, você tem lá o seu estoque da Boss, mais estoque que gira, carro às vezes que passa por lá. Qual foi o carro mais que você mais gostou de dirigir? Você andou em vários carros, naturalmente, até hoje. Qual o carro que você mais gostou de dirigir? Essa é uma pergunta difícil. Porque a gente sempre busca elevar o nível de carros. Posso te dar uma dica? Vai no que tem que vender hoje. Cara, pra você que tá assistindo esse podcast, condição exclusiva. A Urus é um carro incrível. Sem vergonha, rapaz. Essa talvez. Não, fala aí, não sei, se tem também. Um carro que eu gosto muito é o 911. O 911 Carreira, a geração 992 é um carro... O carro. Porque... É bom de dirigir, né? Não, porque o esportivo... Um Porsche, tá, gurizada? Quem não, daqui a pouco não se ligou nas siglas aí, é um Porsche. Porque o cara às vezes pega um esportivo, que nem a geração anterior, né, do 911, tu achava o carro um pouco duro, um carro... Não era um carro pra tu sentava assim, mas claro, um baita carro. Mas pro dia a dia... Mas o 992 é um carro muito gostoso pra tu andar. O Lucas teve um, ele sabe o que eu tô falando. É um carro que tu usou o teu quase que... Nossa, sensacional. Diariamente, né? Sensacional. Diariamente. É um carro que tu não... Claro, ele é esportivo, mas não é um carro desconfortável, né? Cara, carraço. Também, eu acho que tá também na... É que eu gosto muito... Meu sonho é ser caminhoneiro. Então eu gosto de caminhoneta. Né? Então eu tô mais perto possível que eu consigo de um caminhão hoje. Mas o 900... Até o Jonathan te ofereceu um caminhão. Já sabe uma venda aí que pode fazer. Mas, cara, eu acho que o carro mais legal que eu dirigi. Também. Desse meu lado aqui. Mas eu achei que eu certamente dirigi muito mais carro que eu. Então, por isso, a minha pergunta. Deixa eu botar a nossa última pergunta aqui também. Talvez te colocar uma fria aí, mas enfim. Tá aqui pra isso. Se é que teve, né? Se você se lembra, assim, qual foi uma venda, e pode ser de toda a tua história, não só da Boss, mas... Uma venda que foi muito marcante pra você, assim, naquele momento, se tivesse que dizer assim, que bacana o que eu tô fazendo, teve alguma venda pra você que foi mais marcante ou não? Eu posso incluir um detalhezinho? Vai. E qual foi a mais difícil que tu teve até aqui? Aí pode responder primeiro a do Lucas e depois pode ir com a minha. Daqui a pouco a mais difícil tenha sido a mais marcante, não sei. A mais marcante pra mim foi essa que eu citei ali, a do começo, porque... Sim. Aquilo ali foi a virada de chave, né? Foi ali que deu
o start, assim. Aquela do 6 e 1. É, 6 e 1. Contando o Jetta, foram 4? Eu parei de contar no Jetta, Golf GTI, O A45 O A45. e a caminhonete que ele não falou qual era, que ele comprou. a Uma diesel. Jaguar, uma Jaguar. F-Pace. F-Pace. 5. Não, foi inacreditável. Mas, pô, todas as vendas são importantes, são realizações de sonhos. Uhum. As pessoas, quem tá comprando com a gente tá realizando um sonho. Então, quando eu vendi o primeiro carro pro Lucas, posso contar? Pode, claro. Foi num churrasco, uma situação bem, ninguém esperava, não esperava vender carro, tu não esperava comprar carro. Não. E a gente entrou no assunto, tinha tomado uma coisinha, Sempre. Que é o certo. e aí, e olha como liga as coisas, né? Como as coisas são, cara, é foda. O carro, aí a gente tava na janta, mostrei pra ele a foto de um carro, e ele, gostei desse carro, mas que carro é? Aí eu falei, tá o carro dele, gostei e tal. Aí perguntou pros outros amigos nossos, o que tu acha? Tal, não, é legal o carro dele. Tá, e o meu e mais quanto? Eu falei, o teu e mais tanto. Ele pensou, daí, né, daí tu veio depois. O meu e mais tanto tá fechado. Eu apertei a mão dele e falei, então tá fechado, o carro é teu. Fudeu. Foi assim mesmo. Aí ele olhou pra mim e perguntou, qual é o carro mesmo que eu comprei? Eu lembro dessa história, no dia seguinte o Lucas chegou na empresa e ele veio contar, tinha comprado um carro, ele não sabia qual que era o carro, não sabia nada. Ele não sabia, não. 3 anos. Ele não sabia nada, cara. E aí ele pegou e o carro, mas o que fez ele decidir comprar o carro foi o quê? Que ele é colorado, né? Não, tu não vai falar isso. Não teve nada a ver com isso. Inclusive, Olha esse só. carro tá até hoje pendurado na sala da casa do Lucas. Deixa eu dar um passo atrás. Rolou esse boato aí. Esse carro, foi há 3 anos atrás, era uma GLC Coupé. Isso. O segundo carro mais bonito que eu tive. É o primeiro carro mais bonito que eu tive que eu tô tendo hoje. Que é mais bonito que a GLC, que ela conseguiu vencer, na minha opinião. Mas carro lindo. Era no caso mal resolvido na minha vida, tanto é que eu peguei de hoje. E essa é a tua história que tu já vai contar. A gente tava lá no negócio de final de ano do condomínio, tu contou na frente do Edenilson isso aí, e eu desmenti, não tem nada a ver com isso. Não tem? Mas eu falei pra ele, Edenilson, não tem nada a ver com isso aí que tá pensando, mas conta, pode contar. Eu falei pra ele, cara, esse carro aqui, o dono desse carro aqui é o Edenilson. Ele, colorado, o Edenilson. O Edenilson, falei, não, era do Edenilson, cara. Aí ele, não, então tá. Daí ele veio e fez a proposta, não, tá fechado. Tanto que eu tinha pedido pra ele de volta 200 mil, aí quando ele soube que era do Edenilson, a proposta dele foi 250. Ele aumentou pra ter certeza que ia vender. Claro. E aí, no outro dia ele foi buscar o carro e ele, meio assim, será que o Lucas tá arrependido, né? Porque ele, nem sei que carro. Era lindo o carro. Não sei nem que carro eu comprei e tal, não, tá. Ele entrou no carro, ele comprou o carro do Edenilson, não foi o carro do carro. Mentira. Aí ele senta no carro assim, deu... Lucas, teu carro é o outro. Aí ele senta no carro, ligou o carro, sente o cheiro. Eu, não, mais fundo. Dele. Tá sentindo dele, o quê? Cheiro do Edenilson. Cara, isso é muito mentira. Cara, isso é o cheiro do creme do Edenilson. Olha o cheiro. E ele sentiu dele, daí deu, né? Ô, Jonathan, a gente vai fazer esse corte e tu manda pra ele, faz favor. Tá. Cara, olha só, e aí... Vocês contaram essa história junto lá, nesse negócio, encontro lá, e aí, Lucas, não, isso foi uma mentira, nem sabia de nada. Mas aquele dia eu ganhei camiseta dele lá, ganhei a chuteira que tá no meu estúdio até hoje. A galera tá vendo foto aqui, tu vai tirar uma fotinha no estúdio lá pra mim. Estúdio, e a gente vai fazer um insert aqui pra galera ver. Mas aquele carro foi sensacional. Mas aí tu vê, né? Aí o Edenilson, que foi o cara que eu fiz lá a primeira venda. E o Edenilson, na época, a gente não se conhecia assim, mas é uma relação profissional. E com o passar dos anos a gente se tornou amigos, família dele, amiga da minha família. E, um cara que é meu amigo hoje. Legal. E já comprou um monte de carro comigo também. E segue comprando, tudo que é negócio de carro ele lembra de mim. E é muito legal, porque assim, querendo ou não, já que tu deu uma parada aí, você falou, né, o Denilson virou seu amigo, nós viramos amigos por causa dos carros também, né? Porque a GLC lá foi o primeiro que a gente comprou, depois disso foi também uma porrada de carro, Dura comprou uma porrada também, entre idas e vindas, enfim. Acho que o Bernardo comprou também, se eu não me engano, salvo engano. Eu me lembro 3 ou 4 aqui. Teu? É rápido, assim.
Esses dias eu tava contando, eu parei em 12 lá com o Fernando na academia esses dias. Na ida e na volta. Sim. Jonathan, deixa eu, encaminhar pro nosso final aqui. Eu tenho sempre a última pergunta, que é, a gente bate muito aqui nos nossos alunos sobre propósito, né? Sobre por que você acorda, o que te move, o que faz tu continuar fazendo o que tu tá fazendo. E a pergunta pra finalizar aqui é, o que te move, cara? O que é o teu propósito? Por que tu acorda de manhã todos os dias? Bom, a minha maior inspiração, como eu falei, é meu filho. É meu filho e ele tá acima de tudo. E a minha família. Hoje eu consigo proporcionar para ele algo que eu não tive e vou proporcionar para ele coisas incríveis. E ao mesmo tempo também eu tento ajudar ao máximo os meus pais, a minha família. E a ideia do futebol ali que a gente estava falando é um propósito. É um propósito, é poder ajudar o próximo, poder não só eu me realizar profissionalmente, porque eu já consegui algo que eu queria. Não que eu esteja hoje acomodado, não. A gente está mudando agora de sede a Boss, a gente está sempre pensando em evoluir, em cada vez mais subir a régua. Já foi convidado pra ir lá na Nova, Lucas? Não. Eu também não. Sim, mas é que ainda não foi... Ah, tá bom. Não tá pronto. E como tu comprou agora um carro que não é nosso... Não vou ser convidado, tá bom? Judas, pode chamar ele de Judas. É Judas. Não é Dudas, é Judas. Eu nunca comprei nenhum carro, não sei contigo, né, Jean? Só. Mentira, que tu tá, não comprou dele. Ah, porque ele não tinha. É porque O meu também não tinha. Tu falou com ele? Sim, falei. Ah, tá. Vai, deixa o homem falar. Então hoje o meu propósito, além de proporcionar uma boa vida para minha família, é poder ajudar outras pessoas a se realizarem, que é a ideia da Boss Futebol. Que legal. Bacana. Meu amigo, olha só, cara, eu acho que, foi um papo muito bacana. A gente conheceu muito rápido. mais 1 hora lá. Não dá pra falar mais? A gente libera, a gente separa 40 minutos, a gente foi a 1 hora, um troço de louco, assim. Queria dar primeiro parabéns por sua história. A gente já sabia um pedaço aqui, tu tinha me contado no nosso papo com cerveja lá, e eu acho que foi muito maior, inspiracional pra galera que tá assistindo. Às vezes a gente, quando tá dentro, a gente não enxerga o quanto a gente motiva outras pessoas na volta, mas olha só, me marcou muito. Duda te ver jogando e de uma certa forma, tem disciplina lá. Pra você é automático, você encontra o cara, às vezes dá um oi. E assim como esse podcast certamente foi para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, certamente bastante insights, bastante questões importantes sobre decisão, sair da zona de conforto. E o cara que lá atrás aprendeu com a sua mãe, que era empregada doméstica, que sonhos são para se realizar, hoje está ajudando pessoas a realizar seus sonhos, tanto com o futebol, tanto com a sua, lá na Boss, com os carros. Entre os sonhos teve alguns meus, eu também realizei meus sonhos junto com a tua ajuda. Só compro carro contigo, tu sabe disso. E eu acho que isso tem a ver com o propósito que tu entrega, ou a mais que tu entrega, a confiança que tu entrega. Se lá atrás teve que construir confiança, hoje, felizmente, isso é fruto do teu trabalho, da tua ética, e tem confiança 100% aqui nossa. Então, obrigado pelo seu tempo. Espero que a galera tenha curtido. A gente falou menos de carro que eu gostaria, mas a história foi tão boa. Eu tinha separado um monte de coisa pra falar de carro. Eu queria falar de carro, mas a história foi tão boa que é maior do que carro. A gente faz uma parte 2 pra falar. É isso que eu ia falar. Vamos fazer uma parte 2 e a gente fala só de carro. Só de carro. Aí porque, sim. porque, Boa. porque tem muito pra falar, né? Tem, com certeza. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixa o like pra quem está assistindo. E espero que tenha Só gostado. um último detalhe, desculpa te interromper, as redes sociais chegou a falar. Ah, boa. Fala aí. O meu Instagram é @silveiraboss e o da Boss é @gobossbr. Sensacional. Boa. E tem @bossfutebol.br. O legal é que, todo mundo gosta de futebol, todo mundo gosta de carro, principalmente. Ele trabalha com as duas paixões nacionais, futebol e carro. Sensacional. Galera, muito obrigado. A gente tem um presente pra ele também. Ah, bem lembrado. Eu sempre Estagiário também aqui, ó. Eu trouxe um presente também pra todo mundo aqui. Lá no estacionamento tem um carro pra cada um. Sensacional. Demais. Johnny, ó, esse aqui é o nosso presente da cultura Tubarão. Tubarão é aquele cara que não é comum, não é na média. E esse é um reconhecimento de que tu é fora da média, tu é acima da curva.
Então, parabéns pela tua história, tá bom? Obrigado, gurizada. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Agradecer obrigado. a vocês aí o convite. Falar com Valeu, vocês. moçada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Feito. Achei que eu ia agradecer.